Ai ai, Disney. Uma das maiores empresas de entretenimento de todos os tempos, o símbolo do sucesso e do capitalismo, a empresa que produziu diversos filmes memoráveis, fofos e inocentes que marcaram a vida de muitas crianças ao redor do mundo. Bem, isso na maioria das vezes, porque nem sempre a Disney acerta, às vezes ela cria algo mas tão controverso que quase acaba com a empresa por completo. E acredite, isso já aconteceu 2 vezes. O responsável por uma dessas vezes foi esse filme aqui, conhecido nos Estados Unidos como Song of the South e aqui no Brasil como Canção do Sul. Um dos filmes infantis mais polêmicos de todos os tempos, um filme que toca numa ferida muito sensível no mundo e principalmente nos Estados Unidos, um filme que quase destruía a Disney. Sejam todos bem-vindos a Canção do Sul, o filme racista que quase destruiu a Disney. O ano é 1946. A Disney estava passando por sérios problemas financeiros nesse período, principalmente por causa dos efeitos da Segunda Guerra Mundial que havia acabado apenas um ano atrás. Mesmo com a grande quantidade de sucessos sendo lançados pela empresa neste período, a Disney acabou demitindo metade de seus funcionários em 1946, tudo por causa da grande quantidade de problemas financeiros da empresa. Neste mesmo período de crise nos estúdios da Disney, os executivos da mesma se interessaram por um livro chamado Uncle Remus, um livro feito em 1881 por Joe Chandler Harris, um jornalista norte-americano que fez neste livro uma coletânea das histórias folclóricas afro-americanas, como se elas tivessem sido contadas por um homem, sendo esse homem o Uncle Remus. Eles se interessaram por este livro na intenção de criar um filme baseado nas histórias contadas no livro, e junto também inauguraram uma nova forma de fazer filmes e animações, algo que a gente vai falar mais pra frente, algo nunca feito antes, que seria o maior sucesso da Disney nesse período, algo que marcaria o cinema para sempre. Bem, pelo menos isso eles conseguiram atingir, porém não da forma que eles queriam. O filme seria uma adaptação de 3 histórias no livro de Uncle Remus. O filme inaugurou uma nova forma de animação completamente nova, a técnica de misturar animação com vida real, uma técnica muito usada nos dias de hoje, porém sem todo o brilhantismo que é visto em Canção do Sul. O filme teria como personagem principal o próprio Uncle Remus, interpretado pelo brilhante James Baskett, que não só fez um ótimo trabalho interpretando Uncle Remus, como também desempenhou muito bem na parte musical do filme, cantando a música principal do filme, Zippity Duda, cantando tão bem que o renderia um Oscar de melhor música original em 1947. Então, com tudo isso que eu falei, você deve estar pensando que esse filme foi um sucesso e salvou a Disney da falência. Bom, não foi bem assim. O filme tem 95 minutos de duração, sendo eles 25 minutos de pura animação e o resto sendo apenas de live action ou de live action misturado com animação. O curta foi dividido por Harry Forster e Winfred Jackson. O curta era para ser um retrato do momento pós-guerra civil estadunidense durante o período chamado de Era da Reconstrução, mais especificamente na Geórgia. O filme se passava depois da abolição da escravidão, então nós temos ainda assim muitos negros trabalhando para uma família de brancos ricos, nas condições de trabalho chamadas de análogas à escravidão, porém ainda assim retratados como pessoas felizes e alegres. Porém a gente já vai voltar para esse fato. O filme começa com Johnny, uma criança branca, indo para a casa de sua avó em uma fazenda no interior da Geórgia, acompanhado de sua mãe e de seu pai. Chegando na tal plantação, já é perceptível a forma que os negros estão sendo retratados nesse lugar de uma forma um tanto quanto peculiar, sendo uma sociedade onde todos os negros são felizes assim como os brancos são, como se eles não tivessem problemas ou se suas vidas fossem só felizes. Naquela mesma noite, Johnny decide fugir de casa e tentar voltar para sua casa em Atlanta e vai por uma aglomeração que estava ocorrendo em torno de fogueiras, um local onde apenas haviam pessoas negras sentadas, vivendo em um local bastante afastado, simples e destruído, clarificando ainda mais a segregação racial que o filme imprime.
Lá, Johnny conhece Uncle Remus, que estava contando uma história para as crianças que lá estavam, e Johnny acabou também ouvindo a história, e lá, Remus e Johnny acabam ficando amigos. Enquanto os dois estavam na casa de Uncle Remus em outra cena, o garoto pede para ele contar de novo a história que ele havia contado mais cedo para os meninos. E aí, nós temos a primeira de 3 das histórias animadas que serão contadas nesse filme, sendo a primeira a sobre o coelho. A história conta sobre um coelho que decide deixar sua casa para ir para outro lugar, porque segundo ele, o local onde ele vive no momento só o traz problemas, e ele irá para um lugar que segundo ele é sem problemas. Porém, é advertido por Uncle Remus de que não existe nenhum lugar sem problemas e que é impossível fugir dos problemas. Porém, o coelho não dá ouvidos a Uncle Remus e segue firme em sua decisão de ir para uma nova casa. Durante a caminhada, o coelho acaba sendo pego por uma armadilha da raposa que lá vivia, e o coelho parecia sem saída naquela situação, até que um urso aparece passando por ali e o coelho imediatamente pede ajuda. O coelho consegue convencer o urso de ficar em seu lugar na armadilha da raposa, dizendo que se ele ficasse lá, ele ganharia muito dinheiro. Porém, quando o coelho vai ir embora, a raposa aparece e percebe que o coelho está fugindo. Então, a raposa mostra para o urso que o coelho fez ele de bobo e os dois vão atrás do coelho. Porém, na confusão, o coelho consegue se escapar e volta correndo para sua casa, assim como Uncle Remus disse que ele o faria. E então, a história acaba com a lição de que não se pode fugir dos problemas. Esse modelo de história se repete mais 2 vezes no filme, com mais 2 histórias contadas por Uncle Remus para o pequeno Johnny, o ensinando mais 2 lições. No final do filme, tudo fica feliz, como Johnny, Uncle Remus e as outras crianças andando junto aos animais das histórias de Uncle Remus em direção ao pôr do sol, com uma música feliz no fundo. E bem, eu claramente não contei o filme inteiro, porque o filme tem mais de 1 hora e várias partes delas não são necessárias para o meu vídeo. E mesmo com a crítica que eu vou fazer mais pra frente no vídeo, esse filme ainda assim é um clássico do cinema e é sim muito bom, é um filme bonitinho que dá para passar o tempo. Então eu não vou contar tudo porque eu recomendo que você vá e veja com seus próprios olhos. Porém, eu acho que eu contei bastante para demonstrar o principal problema desse filme: o racismo. Quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, o filme gerou uma polêmica gigantesca, porque passava uma imagem de passada de pano para os americanos em relação à abolição da escravidão. No filme, os negros são retratados como ex-escravos, até porque o filme se passa exatamente no período que a escravidão havia sido abolida, logo depois da Guerra Civil Americana. Porém, no filme, os negros são retratados como pessoas vivendo vidas felizes, mesmo que em condições precárias se comparadas aos dos brancos, trabalhando felizes e alegres para os brancos, sempre cantando como se a vida deles não tivesse nenhum problema. Vale lembrar que esse filme se passava logo depois da abolição da escravidão, e se você conhece um pouco a respeito da história estadunidense, você sabe que a vida dos ex-escravos nessa época não era exatamente feliz. Nesta época, os negros definitivamente não viviam bem. Depois da abolição da escravidão, a sociedade acabou escanteando os ex-escravos, os deixando viver em condições miseráveis, tendo como renda as migalhas que eram a maioria dos salários que eles recebiam de seus patrões. Nessa época, mesmo com o fim da escravidão, o fim da segregação ainda não havia chegado. Então, os negros não poderiam estudar, por exemplo, o que os deixavam ainda mais presos no mesmo modelo que eles viveram antes da abolição, trabalhar para os brancos para não morrerem. Porém, diferente que antes eles seriam mortos pelos próprios patrões, agora quem os mataria seria a fome e a miséria. Então, retratar a vida dos negros nesse período como 1000 maravilhas é sim algo um tanto quanto falso e muito insensível com a comunidade afrodescendente, meio que fingindo que a vida deles nesse período era boa para eles, algo que a gente sabe que não era.
Não só a gente, como o pessoal dos anos 40 também sabia. E depois que o filme foi lançado em Nova York, uma das cidades com a maior concentração de negros nos Estados Unidos, começaram a ocorrer diversas manifestações e protestos em frente aos cinemas que estavam passando o filme, alegando que a Disney estava menosprezando a história dos afrodescendentes no país. Pela grande polêmica que ocorreu nesse período, depois do lançamento do filme em home video, o filme foi completamente banido de todos os lugares. Nunca mais passou nos cinemas, não teve adaptação para Blu-ray e nem para nenhum sistema de streaming, nem mesmo no próprio Disney Plus. É simplesmente impossível assistir esse filme de forma legal no mundo inteiro. A polêmica ao redor desse filme foi tão grande que a Disney hoje em dia simplesmente finge que esse filme nunca existiu, para não manchar ainda mais a imagem da empresa. Mas aí você me pergunta, Lipe, então a Disney não tem mais nenhuma relação com a Canção do Sul hoje em dia? Bem, não. A Disney ainda está relacionada com a Canção do Sul, porém de uma forma um pouco diferente. Existe uma atração dos parques da Disney chamada de Splash Mountain. É uma atração que está na Disneyland de Orlando, na Disneyland de Tóquio e no Magic Kingdom. E sim, esse é um brinquedo inspirado na Canção do Sul. Bem, em partes. A atração é oficialmente baseada em Canção do Sul. A atração tem todo o estilo do filme, mas não é escancaradamente uma atração do filme. O brinquedo nem tem os personagens principais, e a única música do filme que passa na atração é Zipariduda, e nada mais. É sim possível que a atração foi mudada conforme o tempo pela Disney, tirando outras coisas que remetessem ao filme, porém a atração segue nos parques. Por pouco tempo, porque a atração vai ser demolida em janeiro de 2023 e substituída por uma da Princesa e o Sapo. Com a destruição dessa atração, a Disney enterra de vez a história de um dos filmes mais polêmicos de todos os tempos. Enfim, é isso. Eu conheci essa história esses dias e eu achei muito interessante, então eu decidi fazer ela um vídeo. Eu não tenho certeza se esse aqui foi o último vídeo do ano ou o penúltimo, porque já tá feito, quando eu tô gravando esse áudio, um outro vídeo pro canal, um bem mais longo com um tema mais parecido com o que tem no canal normalmente. Eu não sei se ele já lançou ou se não, porém se já tiver lançado, ele vai estar no final do vídeo. É um vídeo muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, esse vai ser o último vídeo do ano que eu vou gravar. E agora, vídeo só em janeiro. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos que eu fiz esse ano e eu queria agradecer a todo mundo que deu uma chance pro meu conteúdo. E ano que vem virão muitos novos vídeos. Eu tenho muitas ideias e eu espero te ver por aqui no ano que vem. Bem, é isso. Muito obrigado por me ter ouvido até aqui e a gente se vê ano que vem. Falou!